A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Estamos aqui, irmãos, nesse podcast abençoado e hoje com um convidado especial, um músico aí de longas datas. Hoje aqui também já, nesse período da juventude de hoje, dessa geração, está conosco aqui o nosso maestro Wellington. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão Genilson. É um prazer enorme estar aqui nesse podcast. Sempre quis participar, né? Sempre quis dar essa honra, né? E receber essa honra, que é estar nesse lugar maravilhoso, cheio da bênção de Deus, cheio da unção e a presença de Deus. Vai ser um prazer a gente ter esse papo, ter essa conversa. Vai ser muito maravilhoso, meu amigo Genilson. Isso aí, meu irmão. Eu queria, Wellington, já começar aqui com algumas perguntas aqui que foram passadas para a gente. Alguns ouvintes perguntaram quais foram as suas maiores referências nesse período que você tem aí, já nessa área da música, do louvor. Quais foram as referências para você aí nessa área musical? Desde a minha convenção, a gente passou por um processo de conhecimento, né? De música. E no ensino, desde lá atrás, no ensino, eu tive um pouco de dificuldade para aprender violão, mas consegui. E os louvores que sempre me ajudou foi geralmente daqueles da época das antigas, que é Kleber Lucas, Toque no Altar. Esses foram os louvores que mais marcou a minha infância, história e aprendizado até os dias de hoje. E interessante, Wellington, que eu sei que está aí assistindo também, os louvores naquele tempo ele tinham mais letras, né? Tinha mais a profundidade ali nos louvores, você sentia mais ali através daquele louvor, né, meu irmão? Realmente, hoje os louvores eles não têm mais aquela forma impactante da gente ouvir, né? Não com aquelas intensidades de letras, como aquelas músicas Restitui, música de júbilo, de agradecimento, como Eu Te Agradeço, Deus, que foi música muito maravilhosa. E até hoje, em algumas igrejas que eu participo, eu canto, tem pessoas que não conhecem, a juventude de hoje, né? Não conhece, porque não experimentou essa maravilhosa época, né? Essas músicas que marcaram muito a nossa história. Exatamente, Wellington. Eu me lembro que no período da juventude ali tinha aquelas festividades nas escolas, né? Chamavam as bandas, algumas bandas formavam a banda na sala ali, alguém sabia tocar um instrumento. Queria saber se você, nesse período aí, na juventude, a gente sabe que muitos jovens ali se desviaram do caminho, outros já não estão mais entre nós, mas você também passou por várias tentações nessa área, né, Wellington? Sim, foi na época em que, assim que a gente se converte e entra na igreja, a gente tem aquela ansiedade de querer tocar. Então, o mundo, nesse meio, ele termina que lhe oferecendo mais oportunidade para você poder tocar em uma banda sem ter muito aquela experiência de você ir pegando experiência. E quando eu me converti, eu queria muito estar tocando em um ministério de louvor. Só que não tinha o espaço. Aonde foi um tempo que eu fui construindo, fui aprendendo a tocar violão e que chegou uma época que eu tive a oportunidade. Porém que assim que eu terminei de aprender, foi uma época também um pouco difícil porque eu terminei me afastando dos caminhos de Deus e participei de outras bandas que são bandas seculares, mas para honra e glória de Deus, Senhor e o Espírito Santo me trouxe de volta. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus você viu o testemunho vivo, porque nem todos que entram não conseguem mais sair. É muito difícil de sair ali. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. E há essa dificuldade, né, ali na congregação ou alguma religião estar tocando ali com o Ministério do Louvor, estar ali fazendo uma obra solidária. Às vezes não tem todo o suporte. É algo tão difícil, né, olha? Queria que você comentasse um pouco, desse um conselho para pessoas que a gente sabe que a obra de Deus tem que fazer tudo com organização, tudo bem feitinho. Queria que você contasse um pouco dessas experiências, se você já passou
por situações assim. Queria que você ficasse à vontade. Sim, passei. Passei na época. Eu me lembro que quando eu entrei numa banda secular, a gente tinha os períodos de ensaio. Que hoje na igreja, geralmente, quando a gente vai ter um ensaio, a gente passa 2 horas de relógio para a gente poder pegar uma música. E no secular não, no secular você tem que pegar 40, 35 músicas e a forma de ensaio ela é muito extensa e exige muito do músico. E no meio gospel não. No meio gospel a gente tem aquelas 2 horas e a gente não se dedica, termina passando tanto tempo e não termina concluindo o ensaio e nem a música, que apenas é uma só, né? Exatamente. E no meio secular não, no meio secular você tem que fazer bem feito. É um tópico que eu friso muito em todas as igrejas, e eu vejo muito ministério de louvor, que ele não valoriza essa bênção, essa dádiva, né? De você estar na presença de Deus, ser honrado e ainda você honrar aquele que protege, que lhe honra, que lhe abençoa. E muitos levam tudo na brincadeira, não leva a sério o projeto que é a casa de Deus, entendeu? Que a gente tem que ter isso na nossa consciência, a gente tem que ter gratidão a Deus. Uma música, eu conversando contigo agora, meu irmão Genilson, me veio na cabeça que na minha época, quando eu saí da banda secular e voltei, eu cantava muito nas igrejas de uma forma de agradecimento a Deus. Eu acho que ela é assim, eu vou tentar lembrar aqui, mas Fique à vontade aí. mas vamos mostrar aí, porque era uma música que marcou muito na minha história no meio evangélico. Vamos ver aí. Eu te agradeço, Deus, você lembra de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Essa foi uma época muito maravilhosa. Muito bom, meu irmão. Muito bom a gente escutar um pouco, né, desses louvores que eles atraem a presença de Deus, né? Louvores de agradecimento, né? Louvores. Eu queria também, Wellington, que você comentasse um pouco sobre aquele assunto que a gente conversou um dia, sobre a questão da letra. Ela tem uma grande responsabilidade. Isso aí é a pura verdade, né, irmão? Que você contasse um pouco sobre essa questão, porque pode ser que esteja alguém assistindo agora que ainda não teve esse conhecimento sobre essa profundidade da letra, do louvor que atrai. Queria que você falasse um pouco para nós. Realmente, essa parte daí até tem um testemunho vivo aqui. Porque tem letras e música que a gente canta e a gente talvez cante na inocência. Mas a forma que você está cantando é a forma que Deus está te ouvindo. Então, quando você canta um louvor, eu vou citar um louvor. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença. Então, são músicas que, se você cantar, você automaticamente você está pedindo para que Deus te prove com a mesma intensidade do louvor, para que você seja uma prova viva do que você está cantando. Exatamente. Entendeu? Porque tem pessoas que não têm essa
nuance de poder entender que quando você está cantando, você está profetizando através do louvor. Então, quando você canta os planos que foram embora, você está profetizando para alguém que está ali. Então, você vai ser provado também da mesma forma que você está cantando. E eu passei por um processo muito estreito em questão dessa... Teve uma experiência com essa questão, né? Mas se quiser contar, fica à vontade. Sim, teve uma época que eu passei por uma aprovação um pouco diferente em relação da canção, mas eu acredito que se estamos aqui, se marcamos esses dias aqui, não foi a gente que marcou, mas foi Deus e o Espírito Santo que marcou para que outras pessoas tenham conhecimento da história, entendeu? Eu acredito que tudo tem um propósito de Deus. E eu passando numa época da minha vida que passando numa época da minha vida que eu cheguei a olhar para um mendigo e olhando para ele eu disse, uma vida dessa aí, meu irmão, eu não ficaria não, eu não teria essa mesma vida que esse mendigo. Eu me levantaria, iria até uma igreja, eu iria pedir ajuda e eu seria abençoado de uma forma oposta do que eu estava imaginando, entendeu? Aí, irmão Genilson, olha, não vou lhe dizer com todas as letras, isso foi questão de uma semana, um vira-volta na minha vida, porque eu falei aquilo e Deus queria que eu fosse provado pelo que eu falei. Então, mesmo assim, se relaciona às canções que a gente canta também. Independente da canção que você está cantando para outras pessoas, as outras pessoas vão absorver como um testemunho vivo, entendeu? Exatamente. E na época, eu falei, nessa situação aí eu não ficaria não, eu me levantaria, iria pedir uma ajuda à igreja e seria tudo na paz de Deus. Só que na provação não foi bem assim. Tá vendo? Foi uma época que marcou porque eu vi o poder da palavra e o poder de você poder estar julgando a vida de uma pessoa sem conhecer. As coisas voltaram, né, Wellington, com uma força muito grande, né, meu irmão? Sim. Na época eu até passei por um período de virar mendigo, morar na rua. Foi uma situação muito... morei em albergue, que aqui a gente chama como casa de apoio, né? Casa de apoio. Passei por um período muito triste da minha época, mas Deus me honrou e eu aprendi com isso, com essa história. E hoje eu tenho os cuidados de cantar. Nem todo louvor que eu acho bonito eu não canto. Eu separo aquelas músicas que realmente vão me trazer coisas boas. É verdade, mano. E eu, escutando um pouco desse testemunho, a gente vê que a palavra ela tem um grande poder, né? E quando junta a palavra e a fé, né, aí que fica mais forte ainda, é porque você conhece a Deus através da palavra. E através da fé você consegue enxergar a Deus, você consegue sentir a presença dele e você consegue ver o poder dele. E pelo que eu estou entendendo, justamente foi isso. Você conseguiu enxergar a Deus de uma forma com que aconteceu esse testemunho, né? Sim, exatamente. Aí eu comecei aí a aprender que o poder da palavra ela influenciava muito. Então eu terminei mudando o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir em questão de palavras, entendeu? Eu prefiro ir numa igreja e dar um versículo, canto um louvor de júbilo, de agradecimento a Deus e maravilha de Jesus Cristo. É isso aí. Mas isso aí é muito interessante, isso é muito importante. Você que está em casa, você que está ouvindo o podcast com o nosso irmão Wellington, nosso maestro Wellington, então você vê sobre essa questão. Talvez você esteja cantando louvores, muitas das vezes, porque
são frequências, né, Wellington? São frequências que são lançadas, que saem da nossa boca com poder. Né? A Bíblia diz que o que sai não é, o que mata não é aquilo que entra, mas o que sai da nossa boca é o que mata o homem. Isso aí é muito importante. Por isso que devemos observar cada detalhe da nossa vida, o que falamos, o que cantamos. Tudo isso deve ser, até a Bíblia diz em Provérbios, que sábio é aquele, né, que se cala. Sábio é aquele que se cala, aquele que ouve mais, ele é sábio. Agora, aquele que fala demais, ele se perde. E a Bíblia manda refrear a nossa língua. E tá vários contextos, vários textos bíblicos que mostram também sobre essa questão. E é muito importante, né, a gente ter aqui a visita do nosso irmão Wellington, estar aqui, né, contando esse testemunho dele, né, sobre essa questão. É um podcast que fala sobre música, sobre a carreira dele aqui também. Ele vai contar um pouquinho. E eu queria fazer mais uma pergunta aqui, Wellington. Qual foi o seu primeiro contato com a música? Como foi o primeiro contato? Como foi que aconteceu? Meu primeiro contato com a música, eu me lembro na época, era eu e meu irmão. A gente sempre teve esse desejo por música inexplicável. E nenhuma pessoa, nem alguém da minha família, ninguém é músico da minha família. Então, esse contato foi um contato meu que diferente. Mas eu e meu irmão, a gente sempre gostava de música. E eu fazia como se fosse um beatbox na boca, entendeu? E ele cantava as músicas, ou seja, eu era o instrumento e ele era o vocalista. Então aí eu tive o contato da música e eu quis aprender mais, entendeu? Aí eu quis aprender mais da música e eu fui em busca. Aí eu tive uma oportunidade que o meu cunhado, ele me deu um violão de presente e me deixou um desafio. Ó, você tem que aprender uma música de Zezé de Camargo e Luciano. Eita. E eu vou aprender. Então, nesse período, eu passei por um período onde eu fui estudar música, busquei conhecimento, tentei ao máximo extrair coisas boas da música e terminei que aprendendo e hoje, sinceramente, eu não largo a música por nada. Ela faz parte da minha vida. A música é uma bênção. Se a gente que somos músicos, né? Você que é músico também que está assistindo esse podcast, aí se inscreve no canal para que quando tiver mais podcast assim, você esteja por dentro de tudo o que está acontecendo. Tem mais uma pergunta aqui que mandaram aqui para a gente, olha. No começo da carreira, a gente passa por uma certa desconfiança, ali um pouco de certo desconforto. Pode ser que esteja alguém agora que está começando aí, né, na área musical, esteja achando dificuldade. O que é que você traria de conselho para as pessoas? Não desista. Busque, tente ter mais conhecimento, porque a base de tudo é o conhecimento. É igual na Bíblia, tem erreis porque não examinais as escrituras. Veja uma coisa, a música. Se você só de ouvir, você não vai aprender. Você tem que ouvir, praticar e ter o conhecimento. Então o conhecimento é tudo. É o primeiro ponto de você se tornar um bom músico, é o conhecimento. Porque na época, quando eu estava aprendendo, eu aprendia que existia um dó, existia uma tríade, existia uns acordes diferentes como sétima, nona. E isso daí, eu não quis aprender em caderno, eu quis buscar o conhecimento, entendeu? E eu consegui extrair isso através de conhecimento. Então, o conselho que eu dou é: busque, não desista, tenha perseverança e tudo vai dar certo. Tá vendo aí? E uma coisa, Wellington, que eu estava pensando aqui, imaginando, é que pessoas que estão começando, eles precisam começar com a organização desde o início, desde quando pegar no instrumento, já tem que ter o seu caderninho, já tem que ter ali a sua caneta, o seu lápis separadozinho, a sua régua, fazer os desenhos, já tem que começar a organização desde cedo, né, Wellington? Sim. Tem que desde cedo você tem que já ter também aquele desejo de questionar o professor. Não é fácil, mas também não é difícil. Mas é assim mesmo. Música tem os seus lados altos e baixos, que
quando a gente está naquele desejo, a gente tudo acha difícil. Mas quando a gente alcança aquilo, um tópico que eu queria falar também era que quando a gente se torna músico, já um músico bem preparado, a tendência da maioria dos meus amigos que eu conheci, todos se afastaram. Todos deixaram a casa do pai e foi em busca de reconhecimento, fama. E eu acho que isso não é o ponto inicial. Eu também já passei por isso também, que eu queria provar, mas eu não aconselho, que não é muito bom. É melhor você estar nos braços do pai, é a melhor coisa que tem. É o melhor lugar, né? Porque muitos que saem não conseguem mais voltar. A fama ali, aquela coisa não deixa mais a pessoa voltar, né, para a humildade, para a casa do Senhor e tá ali fazendo a obra. Mais um tópico, olha, daqui que eu queria também aqui passar sobre essa questão do o levita ou músico, né, que está ali fazendo a obra de Deus. Né? É importante ele ter um custo, uma ajuda financeira. Não, porque assim, é necessário, o músico, muitas das vezes tem músico, pode estar até ouvindo aqui agora, que às vezes precisa, quebra a corda do violão, ainda está ali naquela luta, não consegue, e a igreja tem que apoiar, né, os músicos da sua casa. Né? A gente não vê muito, algumas têm, algumas apoiam, oferecem seminário, conservatório, então, mas outras não têm essa visão. Né? Pode ser que esteja você, pastor, também, que está ouvindo agora esse podcast, e ainda não conheça, não esteja esse conhecimento. Queria que você comentasse ele também para que entendesse. Realmente, foi uma das dificuldades que mais faz os músicos se afastar da igreja. Olha, tá vendo isso aí? Entendeu? Porque muitos percebem as pessoas secular com instrumentos bons, com equipamentos melhores. E isso eles tentam buscar um apoio com o pastor. E tem muitos pastores que não valorizam isso. Verdade. Não procura trazer um instrumento bom para a igreja, um som apropriado, aonde ele não vai ter necessidade, porque a gente não busca aquilo que não sente falta, entendeu? Então, muitos têm o seu violãozinho, bem simples, básico, mas está querendo um violão bom. E eles não têm essa oportunidade dentro da igreja. Exatamente. Não por culpa de Deus, mas por culpa de pastores que não reconhecem isso. Ou seja, eu acredito, na minha concepção, que todos os músicos ele deveriam ter um custo de apoio em questão de verba financeira, entendeu? Porque é difícil você estar dentro da igreja, você tem um instrumentozinho simples, termina danificando aquele instrumento e você não tem como modificar, ou você comprar uma corda, ou você fazer algo do tipo, entendeu? E isso daí se torna muito difícil para você, pastores, pelo amor de Deus. Deixa Deus te usar, ajuda o teu levita, teu músico que está aí na tua igreja, porque ele é uma bênção de Deus para a tua vida. É ou não é mesmo, Genilson? É verdade, Wellington. E nesses últimos dias, você que está aí, você sabe que você passa pela frente de uma igreja, você vê os instrumentos, tudo empoeirado, até às vezes coberto com cortina, mas não vê o músico. Aí muita gente pergunta, onde estão os músicos? Mas é importante que a direção, né, da congregação, além do vai receber o músico, trate bem os seus músicos, né? Como o nosso irmão Wellington falou, ajude os músicos, porque com certeza você vê que os levitas, eles trabalhavam no templo e eles recebiam, né, as suas ofertas ali, moravam, recebiam moradia, eles moravam lá dentro do templo, né? Então ali não é que aí hoje é assim, o músico ele está na congregação, ele está ali tocando, ele está ali fazendo a sua parte, louvando ao Senhor, né, está contribuindo para o culto, mas muitas das vezes ele se entristece porque às vezes está ali tocando, mas em casa às vezes não tem nem até o que manter ali a sua necessidade. E isso aí a gente vê muito nesses dias de hoje. E é importante, eu queria, olha, que o senhor comentasse sobre essa questão. É de muita importância que o líder que seja espiritual, ele tenha essa visão para os músicos e também com toda a congregação, né? Sim, sim, sim.
porque isso vai fazer com que ele não sinta falta e não busque lá fora, entendeu? Que muitos terminam buscando. Eu também fui um que não recebi esse apoio e terminei que indo buscar fora, Vê? porque achei da minha necessidade buscar um recurso financeiro melhor para mim, porque eu queria ter um instrumento bom também, igual a amigos meus que chegava com um teclado muito bonito, chegava com violão, com guitarra, baixo, e eu queria isso também para mim. E por não receber um apoio eh, do do líder, terminei que saindo dos caminhos de Deus e indo para participar de bandas seculares por aí. Tá vendo, irmãos, a importância, né, de que o líder espiritual ele esteja sempre visando, né, esses assuntos que está sendo falado aqui em questão de observar. Porque o amor de Cristo, ele é um amor verdadeiro Sim. que está preocupado com o irmão que está ali, como é que está. Então tem esse cuidado, o amor de Cristo ele tem esse cuidado, a mente de Cristo tem esse cuidado e é necessário, né, que você, líder, né, da mocidade, você que é líder do Ministério do Louvor, se preocupe com os seus músicos, né, em questão saber como é que tá, como é que vai. Muitas das vezes tem músico que às vezes quer desabafar com alguém, mas tem um líder no Ministério do Louvor ali, ele tem mais aquela aproximação e ali conversa. É muito importante isso, né, Will? Sim, muito importante, porque isso vai fazer com que os músicos ele tenham um crescimento na área da música dentro da igreja, entendeu? E é bom que eles tenham esse apoio, porque assim vai fazer com que eles não tentem buscar lá fora o que eles já têm ali dentro. Exatamente. E muitos se afastam por esse motivo, né? De falta de reconhecimento. E tem igrejas, já participei de igrejas que a gente passou o dia todo ensaiando, se dedicando, e quando chegava na hora do culto, a gente não tinha oportunidade de cantar. É Então a isso gente aí. ficava meio triste porque essa situação é meio complicada de você tentar dar o seu melhor e chega num momento não é reconhecido. E muitos pastores fazem isso, de chamar uma banda convidada e dar mais honra de fora do que a de dentro. A gente tem que honrar quem está em casa, não os de fora. Até um Exatamente. testemunho que eu tenho também de longas essas histórias que eu tenho percorrido foi de uma pastora que fez um convite de uma cantora, não vou citar o nome porque ela é uma cantora bem conhecida no meio gospel, para que não tenha um problema. Mas essa pastora resolveu chamar essa tal cantora e não honrou aqueles que estavam dentro. Fez uma mega festa e chegou na época que não teve aquele rendimento que ela pensou que ia ter em questão de verba financeira. Terminou não tendo. E conversando comigo, triste, eu cheguei para ela, eu fiz porque você não honrou quem estava com você do seu lado. Muitas pessoas só querem honrar quem está fora, entendeu? É Não verdade. honra aqueles que estão, os pequeninos que estão ali, entendeu? Deveriam honrar mais aqueles que estão por perto. Porque essa seria uma base bem estrutural para aquela banda ter uma evolução maior. Entendeu, meu irmão Genilson? Justamente, Will, quando você falou nessa questão de honra, alguns líderes ali de ministério ele pode até pensar assim: ah, não, eles estão querendo a oportunidade, porque a visão que eles têm é que o grupo está querendo a oportunidade, mas só que não é desse jeito. Por isso que muitos músicos têm se afastado, como o Wellington falou, porque não é desse jeito, né, Wellington? Porque o Ministério do Louvor, ele visa ali oferecer o seu culto a Deus, o seu sacrifício, a sua dedicação ali, o seu desempenho. Ele quer, né, cultuar ao Senhor também. Mas como a gente vê hoje em dia, parece que está sendo impedido essa adoração, está sendo muito impedido. E como a gente está aqui nesse podcast, queria que você falasse a questão, né, sobre que isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, porque isso aí vai causar muitas quedas e não vai ser quase impossível um músico permanecer na casa do Senhor, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que mudar essa concepção, tirar essa visão desses pastores que não vou generalizar, dizer que são todos, porque
Tem uns que sim, ainda eles respeitam esse pensamento da gente aqui, que a gente está debatendo aqui, mas tem a maioria não tem mais essa visão de que a gente tem que ajudar os músicos ou coisas desse tipo. Não tem mais. Então, que mude, né? Tire isso da sua cabeça, porque às vezes você frustra um jovem, uma banda que está se formando ali na sua igreja, por esses motivos, de você não honrar eles e sim honrar os que estão de fora. Então, devemos mais honrar os que estão ali próximo a gente, ao nosso redor, né? É verdade, Voel. E a gente vê que até a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra, né? E você vê que quando você é desonrado, você está ali sempre junto. E você é desonrado, você fica com a tristeza no coração, com aquela angústia, porque eu estou aqui o tempo todo fazendo a minha parte, ajudando, e a pessoa nunca me vê, sempre coloca outra pessoa. Isso aí vai machucando, vai entristecendo, ao ponto de a pessoa não querer permanecer mais, né? Sim, porque tem pessoas que não sabem o poder da palavra, entendeu? Não sabe que a palavra talvez ela dói mais do que uma tapa, um murro, coisa desse tipo assim. Então a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não termine ferindo alguém que talvez a gente não queira, entendeu? Pronto, tá certo. Mas essas palavras são muito importantes, né? Essa palavra aí abre muito a visão, né? Eu sei que tem muitos músicos que estão assistindo aqui agora, pastores, lideranças, Ministério do Louvor também estão sempre ouvindo. Mas eu queria também, Wellington, que você falasse assim um pouco sobre para que o dirigente ele pudesse interagir, alguma interação para com ali os integrantes do Ministério do Louvor. E seria bom para ajudar a essa comunhão, porque é necessário o músico ele sempre estar sempre unido, né? Sim. Em tempos de bandas de ministério de louvor, a gente sentia dificuldade muito porque sempre fui convocado para ser dirigente de bandas de ministério de louvores. Então, na época, quando a gente que é dirigente termina impondo situações, exemplo, a gente vai estar pegando uma música, então faz esse tipo de acorde, faz esse acompanhamento. Muitos, eles também, irmão Genilson, ele não evolui, porque muitos eles se prendem em querer ouvir o dirigente, entendeu? E às vezes a visão de quem está ali lhe dirigindo é melhor do que você que está tentando executar. Então, isso até no meu gospel, no meu evangélico e no meio secular também é do mesmo jeito. Só que no meio secular, ou você faz ou tá fora, entendeu? E do meu gospel eu já tenho aquele sensação de do irmão tá aprendendo, vamos tentar ajudar, vamos nos empenhar para que eles tenham um crescimento, só que no secular não existe esse meio termo, não. É meio complicado. É difícil mesmo, irmão. Mas eu queria que você louvasse aí, Wellington, um louvor aí que marcaram época também, que eu creio que pode ser que esteja alguém que conheça. Eu sempre gostei de cantar, irmão. Desde da minha juventude de igreja, eu sempre gostei mais de música de adoração, estilo trazendo a arca, cantei muito, ministério apacentar. É muito Foram bom, né? louvores que marcou uma nossa infância, né? É verdade. Cantei muito louvor desse. Hoje eu fiz algumas composições que mais na frente desse podcast eu vou estar apresentando. E, gente, segue lá a página aí no Spotify, vai estar o link aí em algum lugar, o irmão Nilson vai colocar. Segue lá, dá uma ouvida, é uma música que vai abençoar a sua vida também. Mas os louvores que eu cantava muito era do Ministério Apacentar. Eu acho que a maioria conhece. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora
É luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva a minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Eita, linda adoração, né, irmão? Tem palavra, tem letra, né? Tem algo ali que atrai a presença de Deus. E é isso que nós estamos precisando para essa geração, né, velho? Porque a gente vê que, é como você falou, as letras, ela atrai muito sobre a nossa vida. E louvores que adorem ao Senhor, louvores que exaltem ao Senhor. Eu queria que você também trouxesse um louvor aí para servir de modelo, exemplo, louvor de adoração ao Senhor, né? Tem vários louvores de adoração que eu gosto muito, mas como eu te falei mesmo, eu sempre fui focado na área ali de toque no altar, trazendo a arca. Eu sempre fui fã dessa banda, porque foi uma banda que me incentivou muito no meu pop rock, e é o ritmo que eu mais gosto. Sou produtor musical, gravo de todo o estilo, porém que o estilo pop rock, ele tá dentro de mim, Isso é muito... não tem pra onde correr. Se for cantar aqui, eu só vou cantar a maioria música de Trazendo a Arca, Kleber Lucas, e vai ser mais música nessa forma. É aquela Fernanda Brum, também cantei muito, Aline Barros. Eita, Então, só elite mesmo. Cantei muito. É uma que eu não posso esquecer também, gente. Não posso esquecer. Que é a banda 4x1. Eita, muito lindo. Eu sou fãzaço dessa aí é muito lindo. banda 4x1 aí. Que você estiver ouvindo esse podcast, pode ter certeza que vocês foi uma das bandas que marcou a minha história, a minha infância. Tem até uma música eu quero fazer essa honra para pegar esse espaço aqui para fazer essa honra para banda 4x1, que eu gostei muito da minha época. Por grandes exemplos, né? Sim, até hoje eu canto. Minha esposa que tá aqui nos bastidores, ela até brinca comigo. Nossa, só canta essas músicas. Porque foi música que marcou muito. Essa daqui, ó. Estou longe de casa, a minha vida não vai bem. Meu Deus, te abandonei, perdão. Eu tinha tudo e não sabia, meu coração me enganou. Eu sei, já não dá mais, eu vou voltar. Quero voltar pro meu lar, na casa de meu pai ainda tem lugar. De longe eu vejo seu olhar me esperando pra me abraçar. Só depois que se perde e por aí vai. Eita. Louvores maravilhosos. São muito lindo esses louvores. A gente fica já ali sentindo aquela época, né? A gente já vê outras totalmente diferentes, coisas diferentes, né? Que a gente hoje em dia está muito difícil de ouvir louvores que toquem no coração, que nos traz paz, nos traz calma, né? Traz a calmaria muito boa. Então é muito importante, né? Você músico que está aí, sempre procurar, né, os louvores que ali edifiquem, né? Porque a gente sabe que
worship, né? Hoje ele está aí na uma das maiores paradas, é 4 por 1, ali é um estoque que ali, às vezes se exagerar demais, aí já não vira uma harmonia, né? Eu queria que você falasse também sobre esse assunto, sobre essa questão. É uma coisa que eu mais fico admirado quando eu vou para as igrejas de visitas. Cara, olha, é muita coisa assim em questão de barulho, de bateria, de guitarra, todos os instrumentos altos. Não tem mais aquela sensação de você ouvir a voz do cantor, de você dar aquela prioridade ao cantor, entendeu? Então, dificilmente se encontra isso. Não que o ritmo ou o chip seja ruim, Seja ruim, é bom, né? Mas se não tiver. Sim, tem que ter aquela essência de você saber respeitar o espaço de cada um que está tocando violão, baixo, bateria, essas coisas assim. Muito baterista aí tá nem aí, senta lá o madeira em cima da baqueta, em cima da bateria e já era. Então você que é baterista, você que é violonista, guitarrista, baixista, né? Fique aí no seu lugarzinho. Não queira assim, porque, olha, eu vi muitas vezes. O meu baixo tá muito baixinho, o contrabaixo tá bem baixinho. Vou aumentar aí Já todo o é volume. baixo, né? Já é baixo. Minha guitarra tá muito baixa, todo o volume, bateria. Eu estou escutando a bateria, não. Estou empancada. É por isso, irmão Genilson, é por isso que quando a gente vai para o meio secular, não tem isso, ó, volume topado aí no teu instrumento. Quem dá o ganho e volume ali é só o sonoplasta lá na frente. E a gente não tem isso. Tá vendo uma organização, né? No meu gospel, não. É um mesário lá, o cara dá volume e o mesário tem que obedecer. Mas eu já vi muito. Eu com músico assim, aí o rapaz tá lá, né? O sonoplasta tá lá. Aí, diz aí, como é que tá aí? O cara aumenta bem pouquinho. Aí diz, tá alto já. Às vezes ele tá alto já, porque ali no meio ele já começa. Aí já vai saindo as coisas do certo, né? Termina perdendo aquele som maravilhoso que poderia fazer um som para honra e glória de Deus. Termina aquele negócio distorcido. Vou mentir, não vou citar o nome da igreja. Mas eu fui para a igreja, meu Deus do céu, o som tava muito alto. Quando eu fui cantar a música, tentei cantar, quando eu fui olhar. Meu microfone tava distorcendo. Não tinha nem como cantar. Era melhor deixar a igreja cantando mesmo. Eu entendo muito essa questão. E também assim, ó, vamos supor que a congregação, o ministério que o músico, o levita esteja lá tocando, é importante, se o pastor não... Porque às vezes tem pastor que diz assim, não, eu não vou investir, o caixa que tem é esse aí, se quiser tocar, toque. Tem assim também. Sim. E tem também os músicos, você que é músico também, procure sempre assim, já que você vai para um lugar que você vê que não tem aquela potência de som, compre o seu instrumento, compre o seu cubo, para que você possa carregar, porque está muito difícil hoje, velho. Está muito difícil hoje você encontrar um som bem ajustado. Parece que as coisas, eu não sei, ele não consegue mais enxergar isso aí, né, meu irmão? Porque hoje os pastores, Genilson, ele termina que também não compactuando com isso, porque quando você é pastor e você tem aquela sua congregação, cara, não custa nada você investir um pouco no seu som, entendeu? É verdade. Porque tem pastores que ele não dá essa importância para o som, mas pastores tem importância porque músico quando vai para igreja que vê aquele som totalmente distorcido, ruim, a pessoa se sente até meio triste que vai cantar, que vai fazer alguma coisa. Eu mesmo particularmente, quando eu vou para uma igreja que eu vejo que o som não é um som bacana, eu prefiro deixar a igreja cantar do que eu cantar, porque não vai sair aquele som bacana, não vai sair aquele som que eu poderia oferecer como uma essência para Deus. Não vai. Então eu prefiro que a igreja cante, ouvir mais a voz da igreja do que eu tentar cantar e não me encontrar, porque eu já fui para uma igreja que eu fui tentar cantar sem retorno, sem nada. Eu não sabia se eu estava errando a letra, não sabia se eu estava no tom certo, desafinado. Então isso é um problema. Mas já aquelas igrejas que não tem
há tanta condições financeiras, mas hoje equipamento de som não é tão caro. Já foi, entendeu? Já foi muito caro, porque as pessoas usavam as melhores marcas. Mas hoje você compra cada um cubozinho ali, mediano, um meio termo, que dá para fazer um som bom. Claro, é como eu falei para você desde o início. Com respeito cada um, baterista, pelo amor de Deus, olha. Me desculpa aí tá pegando no pé, não é pegando no pé de vocês não, é porque baterista tem que ter aquela Sensibilidade. sensibilidade, porque ele é o barulho da igreja. Então, se ele tiver a mão pesada, conheço não vou citar o nome porque também ele é meu amigo também. Mas tente maneirar nesse som, porque se ele diminui o som, o baixo começa a se ouvir, os instrumentos começam a se ouvir. Então, as pessoas, os outros restantes dos instrumentistas não vai ter a necessidade de querer ganho, que é do aumento do instrumento. Mas se o baterista estiver acima do nível, o cara vai pedir mais som e não vai ter, porque não tem a estrutura, né? Exatamente. Os músicos não vão escutar os seus instrumentos, vai querer mandar som para cima. Mais ganho. Porque vai ficar cego, né? Então, cego ninguém consegue tocar. Aí a importância da organização. Estou levando essa questão da organização para toda a vida, meu irmão. Tudo que você vai fazer, tudo tem que ser bem feitinho. Por isso que eu me lembro mesmo que meu avô, ele tinha uma agenda. Ele tinha uma agenda e tudo que ele fazia diariamente, ou que ele já ia começar a fazer, primeiro ele escrevia tudo na agenda. E eu não sei se meu avô tem uma agenda, só anda com agenda, com a caneta, e ele dizia, eu vou olhar na minha agenda. Porque às vezes é assim. A questão do músico, às vezes, é o seguinte, o músico, às vezes marca compromisso com uma igreja, com outra igreja, às vezes não consegue chegar. Isso aí também pega feio para o músico, né, ué? Sim, porque tem músico que é desorganizado também. Muito desorganizado. E a organização é tudo. Eu sempre tive aquela história de Abel e Caim. Muitos têm aquela história, porque Caim era mau e matou seu irmão. E a história às vezes não rola nesse contexto também. Entendeu? Porque cada pregador, cada pessoa que ministra, Deus dá um tipo de visão. Eu tive um tipo de visão. Exemplo, Abel e Caim. Os dois eles ofertaram a Deus. É igual aquele músico que chega aqui. Eu te agradeço, Deus, você. Eu já conheço essa música, então eu não vou estar cantando. Não vou precisar ter ensaio, não vou precisar. E não. Ele na realidade ele está se tornando um Caim da vida. Por quê? Ele está dando um resto para Deus. Eu não preciso ensaiar porque não tem necessidade de eu ensaiar. Já estou pronto aqui. E às vezes não. Às vezes quando a gente vai fazer, meu Deus, ficou muito feio. Porque ele não deu aquela oferta igual a Abel. Abel não, eu vou ensaiar. Eu te agradeço. Perfeito. Eu te agradeço. Tá ótimo. Então eu vou cantar desse mesmo jeito para Deus. Ou seja, é a sua oferta em meio à organização. Tudo que você faz que é desorganizado, eu tenho em mim que não é de Deus. Se você quer fazer tudo desorganizado, fora de mim, eu tô fora. É verdade, velho. Essa questão é muito importante da organização, porque a gente vê o seguinte, isso aí, área da música, vida pessoal, ministérios, tudo, né? Todas as áreas é organização. Se você não tiver, se você não procurar essa organização sendo puxado também para a sua vida, você vai terminar ser uma pessoa desordenada, desorganizada. Sim. Aonde chegar, ele vai estar quem olhar para a pessoa vai ser todo desorganizado. Então, é necessário que você, músico, também você que está ouvindo, você que está assistindo aí, é necessário que você também esteja essa organização, que é muito importante, irmão. Eu estou carregando isso aí e eu sei que isso vai abrindo outros caminhos, né? Vai abrindo caminho para mudança, né? Sim, porque
Muitas pessoas, eu conheci músico mesmo, muito desorganizado, e levava as coisas tudo. Tô nem aí, vai dar certo. E chega lá, deu errado e nem me fale sobre isso. Eu e o irmão Genilson, a gente já participou de ministério de louvores, já de músicas, de igreja. E, meu Deus, perrengue total. E eu já tô ficando com medo. Eu já tá me dando medo quando eu chego, às vezes eu chego na congregação, irmão. Aí quando, sem ensaiar, sem nada, a irmã fala, vamos tocar? Eu já tô começando a me assustar com essa chamada dele já. Porque pra mim não tá mais entrando e saindo. Essa minha visão tá se abrindo pra, poxa, eu vou fazer pra Deus. Então vamos ensaiar, pessoal. Tem que ensaiar, tem que haver ensaio. Tem músico aí que também está aí assistindo, Elton. Manda esse recado pra eles aí, meu. Sai, pelo amor de Jesus. Olha, não tente de jeito, maneira nenhuma tentar fazendo se vira nos 30. Só funciona ni Faustão, viu? Ao vivo não funciona não. Então ensaia, gente. Dá o seu melhor para Deus, porque ali é uma oferta que você está oferecendo. Não adianta você orar, ser aquele cara se achando o santo da vida e você não dá a sua oferta a Deus com essência. Faça isso não, que você está fazendo sacrifício de tolo. Exatamente, olha. E me veio aqui na mente agora, é como você dá um exemplo. Pronto, esse óleo está aqui. Vamos supor que esse óleo seja cada um de nós. Deus, ele é soberano e está acima de tudo e de todos. Quer dizer, ele está acompanhando a nossa trajetória da nossa vida aqui, ó. Ele está vendo se nós estamos sendo filhos que estamos andando ali, organização, ele está acompanhando. Mas se for todo, e agora? Aí Sim, fica difícil, né? Até para Deus ele se agradar de um filho desorganizado. Qual é o pai que se agrada, né? Sim, é nenhum. Por isso que teve um tempo que eu fiz uma canção, até tá no Spotify essa canção, e eu vi a importância, entendeu? Do sacrifício que Deus fez pra gente, da prova que ele enfrentou pela gente, mais ou menos assim. Foi por mim e por você que ele se entregou na cruz, uma prova de amor. Veio para o que é seu, mas os seus não conheceram o Senhor. Na cruz do Calvário declarou seu amor por mim, me deu a liberdade de te adorar, Senhor. Na cruz do Calvário declarou seu amor por mim, me deu a liberdade de te adorar, Senhor. Quem hoje não tem a liberdade, né, de poder ser chamado filho de Deus, de adorar a Deus? Porque antigamente você tinha que ter aquele roteiro totalmente diferente. Você tinha que ter aquele sacrifício, você tinha que fazer tudo isso. E Jesus veio para dar pra gente o direito de ser chamado filhos de Deus. Filho de Deus. Então, melhor sacrifício que esse que nosso Deus fez, impossível ter. Glória a Deus. E por isso que nós devemos, irmão, oferecer o nosso melhor. É por isso que nós precisamos sempre se esforçar, porque o homem, ele é mais sujeito a errar, né? Mas só que pode ser que muitas pessoas digam, eu já sou falho mesmo, mas a Bíblia diz, aquele que for limpo, limpe-se mais. Aquele que for sujo, suje-se mais. A Bíblia, ela dá a escolha de você ou querer mudança, ou querer se limpar, querer se esforçar, se organizar, fazer o melhor para Deus, ou também Deus não vai lhe obrigar você a fazer aquilo que é melhor para ele, não. Mas é dependente do homem. É importante, né? Olha, que o homem se esforce. E uma coisa aqui que eu queria frisar, gente,
Vocês que estão aí do outro lado, que vocês estão ouvindo esse podcast maravilhoso entre eu e o nosso irmão aqui, Genilson, gente, se inscreve, porque esse podcast é muito bom. Ele vai abrir portas, né? Abrir portas e histórias, conhecimento. É, uma coisa que o irmão Genilson sempre vinha falando para mim que queria montar um algo maravilhoso que pudesse abençoar a vida de vocês que estão aí do outro lado, da gente que está aqui, né? É uma bênção de Deus. Então, vocês que estão aí do outro lado, se inscreve, é uma bênção. Eu sou inscrito já. Eu sou inscrito, eu sempre gosto de ouvir aqui a Rádio Deus é Fiel. Mudou alguns comportamentos meu, alguma concepção de pensar. É uma bênção essa rádio. Esse podcast está sendo maravilhoso. Que, olha, em nome de Jesus, que daqui para frente cresça mais e mais e mais. E você que está do outro lado aí, se inscreve, dá esse apoio aí, porque essa obra aqui é obra de Deus. É muito importante você que está aí assistindo também já compartilha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para que você receba a notificação quando a gente estiver no ar aqui mais uma vez, né? Agora eu queria que você tocasse, se possível, uma música que define a sua vida. Assim, um louvor que define a sua vida, que mostra aí um pouco de você na canção. Pode ser uma autoria sua. Sim, eu vou voltar um pouco no tempo do início que eu comecei a ouvir música, que é da banda que eu sempre gostei, 4x1, eu gostei muito. E a minha esposa tá ali. Ela vai conhecer agora. Eu sempre canto em todas as igrejas porque eu canto numa forma de agradecimento. Nem sempre se sabe detalhe de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino. Escuta só. Que um dia levantou vencedor. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, que tem aí nesse cestinho. E com muita fé o menino diz: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Eu sei que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Essa música fez coisa muita. Desculpa aí os erros de notas, porque é música que faz muito tempo. Muito tempo mesmo, desde a minha infância. Banda 4x1 aí, desculpa aí, mas você sempre fez parte aí da minha infância. É uma bênção de Deus. É muito importante a gente estar aqui. E você que está ligado aí no podcast, você que está já se inscrevendo no canal, ativando o seu sininho, agradecemos muito a você que está aí, você que vai compartilhar, agradecemos muito pela sua visita aqui no nosso canal, por você estar sempre aqui junto com a gente, e também já compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir esse louvor, para que mais pessoas possam ouvir aqui o testemunho do nosso irmão Wellington, os louvores aqui, as suas autorias também, que tem louvor aqui de autoria dele, né, que ele já passou aqui para a gente, acompanha também
lá no Spotify, no YouTube também, no Instagram. Né? Você pode estar acompanhando aí as autorias do nosso irmão Wellington, né, Wellington? Sim. Tem. Aqui, eu acho que aqui no link vai estar aqui embaixo em algum lugar. Eu acredito que o irmão Genilson vai me dar essa honra. Vamos colocar embaixo. Sim. Escuta lá, são músicas que foi feita com. Tem música romântica também lá para você ouvir. Você declarar também para sua esposa. Foi uma música que eu fiz para minha. Mas você pode declarar aí para sua esposa, sua amada, Eita, né? E é uma bênção de Deus. São presentes que Deus tem colocado na minha vida e eu gosto disso. Eu quero compartilhar cada vez mais. Não com o intuito de se tornar um grande cantor, mas se seja feita a vontade de Deus. Se Deus tem isso para mim, sim. Se Deus não tem, eu prefiro ser o que eu sou, simples, desse mesmo jeitinho aqui, mas sempre com Jesus Cristo, porque o importante não é a fama e nem o dinheiro, mas sim a presença de Deus. Fama e dinheiro sem a presença de Deus não dá para mim. Eu prefiro a presença de Deus. É verdade, meu irmão. Glória a Deus. Vamos encerrar, Wellington, com louvor. Sim. Um louvor muito bonito que eu também cantei desde a minha infância também. Eu acho que eu tinha... Rapaz, faz tempo. Eu acho que eu tinha uns 16 anos. Quando eu ouvia esse louvor, eu gostava muito de cantar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, meu irmão Chenilson, uma forma de agradecimento. Desde o início que eu iniciei, eu quero encerrar esse podcast maravilhoso. E foi. Espero voltar mais vezes aqui, gente. Espero estar mais vezes por aqui. Contar outros testemunhos, outras histórias maravilhosas para você. Mas eu vou encerrar com uma forma de agradecimento. Aquele que conhecer aí do outro ladinho aí, pode cantar, fica à vontade. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Valeu, meu irmão Wellington. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, ouvinte, por essa participação.